Então, bom dia a todos. É um grande privilégio e prazer também estarmos essa manhã aqui para falar um pouco do nosso ministério ali no Rio Grande do Sul, onde esse ano, agora em fevereiro, completamos 3 anos de trabalho em 3 frentes de trabalho. Infelizmente, a minha esposa e os meus filhos não puderam estar aqui, pelo menos dessa vez. A Vanessa, né, que está aí ao meu lado, o Noah, que tem 3 anos, e a Júlia, que tem 2 anos. O Noah é cearense, a gente chama ele de cearucho, né, porque ele saiu daqui com 2 meses, e a Júlia é 2irmonense, ela é gaúcha, ela nasceu na cidade onde nós moramos, ali no Rio Grande do Sul. O nosso tema, né, o título do nosso trabalho é esse que vocês podem ver ali, tornando o teu caminho conhecido no sul do Brasil, baseado ali em Salmo 67, verso 2. Então, essa manhã, bem rápido assim, eu gostaria de apresentar um pouco do nosso trabalho ali e desafiar os irmãos a orar. Eu posso tirar a máscara, né? Tinha esquecido. A orar pelo nosso ministério ali no Rio Grande do Sul. Então, nosso trabalho, ele é dividido... É o de baixo para baixo ou para cima? Nosso trabalho, ele é dividido em 3 frentes, né? Aí nós temos uma foto, a primeira foto de Natal do nosso trabalho ali no Rio Grande do Sul, na cidade de 2Irmãos, que é a cidade onde nós moramos. Desse grupo aí, meus irmãos, talvez nós temos 70 pessoas aí, dessas 70 pessoas, 35 a 40 pessoas não conhecem o Senhor Jesus como Salvador. Os nossos cultos em 2Irmãos são dessa forma. A maior parte das pessoas são descrentes, não conhecem o Senhor, não confessaram ainda, e as famílias dos missionários. Em 2Irmãos nós trabalhamos com uma equipe, a minha família e a família do pastor Randal. Não sei quantos conhecem o pastor Randal, ele todos os anos, nos cursos de aconselhamento bíblico do CIBIMA, ele dá uns módulos aqui, ele tem trabalhado conosco ali na cidade de 2Irmãos, ele já está há mais tempo ali no Rio Grande do Sul. Uma coisa interessante do nosso trabalho em 2Irmãos, que é uma cidade bem alemã, é que nós temos trabalhado com venezuelanos. Essas crianças, a maior parte dessas crianças e dos adultos aí, são venezuelanos que vieram devido à crise na Venezuela, então entraram no Brasil, ali na fronteira com a Venezuela e Brasil ali, e depois, com a ajuda do governo, chegaram em 2Irmãos. Né? 2Irmãos é considerada a 6ª cidade do país para melhor morar. Né? Então, eles chegaram ali em busca de emprego exatamente no período da pandemia. Então, imagine, eles já vinham com uma deficiência financeira muito grande, conseguiram alguns empregos, mas perderam seus empregos ali devido àquele ano ali de 2020, no início da pandemia por Covid. Então, tem sido bem interessante, porque nós temos 4 culturas ali, né, dentro desse trabalho em 2Irmãos. Temos a cultura dos venezuelanos, os americanos que trabalham com a gente, o Randall é americano, o próprio gaúcho, que tem uma cultura diferente da nossa, os nordestinos, né, e o nordestino lá, que sou eu, para misturar tudo bem ali. Então, é um trabalho que tem acontecido ali desde que nós chegamos. Nós temos realizado alguns projetos durante esse ano, por exemplo, trabalho com crianças. Esse aí foi em outubro agora. Eu estou falando mais do que aconteceu durante esse ano, tá? Não dos outros anos. Então, trabalho com crianças. Nesse trabalho, nós tivemos uma criança que aceitou a Jesus como seu Salvador, Cecília, orem por ela. Os pais não são crentes, né? Na verdade, o dono desse estabelecimento aí não conhece o Senhor. Esse estabelecimento é bem interessante, é um clube de futebol de areia, de futevôlei, de beachvôlei, alguma coisa do tipo assim, e nós estávamos evangelizando o casal, o dono desse lugar, e aconselhando eles, estavam passando problemas no casamento, e aí eles compraram a ideia de ter esse trabalho com crianças no estabelecimento deles ali, e fizeram o melhor, divulgaram em toda a cidade, né, para a gente
ter esse trabalho ali. Então, orem por essas crianças, é um dos trabalhos que nós temos feito ali em Dois Irmãos. Temos um espaço, esse é o nosso espaço de culto hoje, nós chamamos de Life Center, porque ali nós temos atendimento de quiropraxia, jogos, temos reforço escolar, aconselhamento bíblico, né, e temos os estudos bíblicos e o culto. Então, essa noite aí é uma noite de jogos, uma noite mexicana, onde nós utilizamos para fazer contato com as pessoas. Então, tinha jovens, tinha senhores, né, tinham crianças. Então, foi um tempo muito agradável, é um ministério que nós temos feito 2 vezes ao mês, essa noite de jogos. Uma noite só para jogar jogos de tabuleiro, e uma noite cultural, uma noite mexicana, uma noite mineira, uma noite, enfim, onde nós podemos chamar a atenção das pessoas. As pessoas geralmente não pagam, né? Nós, os missionários, juntamos o dinheiro ali e tentamos fazer o melhor para eles. Além disso, temos recebido pessoas para trabalhar durante um período de tempo. Essas meninas aí são meninas que hoje fazem parte da Igreja Bíblica do Planalto. Foram 6 meninas que chegaram ali no Rio Grande do Sul, eu não lembro agora se foi outubro ou novembro, mas elas estiveram trabalhando ali. Então, isso é um privilégio nosso, receber pessoas para trabalhar. E eu olhando aqui o louvor, eu sei que aqui tem um ministério de música que acontece na cidade, como é o nome? Louvor e Harmonia. Eu acho que seria muito interessante. Na cidade de Dois Irmãos tem o segundo maior Natal, talvez, do Rio Grande do Sul. A Gramado é o primeiro lugar, né? E esse ano teve o 26º Natal. Então, toda a cidade, várias pessoas do Vale dos Sinos vão para a nossa cidade ali. 400 mil pessoas esse ano teve. E tem várias apresentações. Eu fiquei pensando agora, não um louvor e harmonia, mas uma apresentação do coral, de música da Igreja Manancial, ou mesmo uma apresentação como tem no Louvor e Harmonia ali, toda aquela, eu não sei como é que é, um concerto, né, na praça naquele dia, seria algo extraordinário. Nós temos contato com os prefeitos, com o prefeito de lá, então já fica o convite, quem sabe esse ano, né, ou o próximo ano, não sei quanto tempo demora, mas se você tem outra área que você quer servir, né, evangelizar, trabalhar com crianças, música, ensino, nós temos áreas para receber você durante um período. Eu garanto para você água, arroz, feijão, durante todos os dias, e ainda levo você a Gramado, né? Depois de todo o trabalho suado, tá bom? Então, seria muito bom receber os irmãos. Esse foi o primeiro chá de mulheres que nós tivemos. Aí também, a maioria das mulheres aí não conhece o Senhor. Foi no período que as meninas estavam lá, elas organizaram o chá. Também tivemos 5 batismos esse ano, né, 3 venezuelanos e 2 gaúchos, né, então foi muito bom conduzir o nosso primeiro casal ao Senhor, esse de verde aí, e uma senhora também que está ali no meio. Então eles são gaúchos, bem alemães mesmo, e foi muito interessante perceber toda a trajetória deles conhecendo ao Senhor Jesus e agora testemunhando isso por meio do batismo. E os 3 venezuelanos, que é o pai, uma mãe e também a sua filha, né, a Francesca, também teve o batismo durante esse ano ali na cidade de Dois Irmãos. Essa é uma foto dos nossos cultos. O espaço já não comporta mais as pessoas, porque além dos adultos aí, temos as crianças. Então, temos as crianças menores, que ficam geralmente com a minha esposa, a Vanessa, e as crianças um pouco maior, que fica ali fora. Só que no inverno é impossível ficar fora de uma casa, né? É um pouco frio. E então nós já estamos procurando comprar um terreno. E esse é um dos motivos para orar por nós. Eu não sei se vocês estão enxergando, porque eu não estou enxergando bem ali, mas a compra do terreno e a construção do prédio da igreja, certo? Nós já temos boa parte do dinheiro. Na verdade, nós temos o dinheiro para comprar o prédio, melhor dizendo, comprar o terreno e talvez construir o prédio. Nós temos já R$1 milhão. Só que o que acontece? Os terrenos lá é na faixa de R$600 mil, um terreno normal, pequeno, né, de 300 metros quadrados. E para o nosso projeto ali em Dois Irmãos,
a gente não vai ter condições de construir somente com esse valor que nós temos. Então, temos orado por isso, para levantar mais mais ofertas para a construção. Estamos orando porque esse ano nós queremos construir o prédio e comprar o terreno. Trabalho com jovens e com crianças, vamos começar um trabalho mais regular. Tem uma escola lá chamada Afonso Wolff, que abriu agora para esse ano nós trabalharmos com esportes, nos sábados pela manhã. A ideia é entrarmos com o esporte e depois ir entrando dentro das salas de aula, com o evangelho, com aulas de inglês, enfim, com qualquer coisa que a gente possa utilizar como ferramenta para compartilhar o evangelho. Então, isso é um motivo de agradecimento a Deus e também um motivo para orarmos ainda mais, porque as escolas geralmente não abrem, né, o trabalho. E vocês vão ver no nosso relatório aqui que por 2 vezes tem acontecido isso, tanto aqui na cidade de Dois Irmãos, que é onde nós moramos e trabalhamos, como na outra cidade, que é outro trabalho que nós fazemos na cidade de Sapiranga também, temos uma escola. Continuidade dos estudos bíblicos, continuidade do evangelismo, discipulado dos convertidos e treinamento de liderança. Esse é um dos alvos para 2022. Aqui é a outra frente do nosso ministério, trabalho em Sapiranga. É um trabalho que já está um pouco mais consolidado, né? Já temos membros, já temos estatuto, já temos pelo menos 30 pessoas ali que estão congregando ali. Então, esse é um ministério que estamos desenvolvendo também desde o início com a outra equipe missionária. Essa é a equipe missionária. Ali eu, a Vanessa, o Noah e a Júlia. A missionária Ellen, ela morou algum tempo aqui no Brasil, não sei quanto, no Brasil não, aqui em Fortaleza, e o missionário Marcos e Jesse, né, filho do pastor Felipe Stuck, não sei quantos conhecem, fazem parte dessa equipe aqui na cidade de Sapiranga. Né? Então, aqui nós temos tido a oportunidade de andar como gaúchos no mês de setembro, pelo menos. Né? O pessoal pensa às vezes que os gaúchos andam todo o tempo assim, né, piochado, mas na verdade existe uma época específica. Mas se você estiver vestido assim, você pode inclusive levar uma peixeira, né? Então você não vai ser preso por isso e você também não vai precisar correr desta pessoa porque ela está com uma faca, né? Porque aqui em Fortaleza, se você vê alguém andando com uma peixeira na rua, você vai querer correr de longe dela, né? Mas aí é cultural isso, principalmente em setembro. Então foi uma oportunidade de também fazer uma parte da cultura ali. Temos desenvolvido um ministério de leitura. Esses 2 adolescentes aí leram o primeiro livro deles, o primeiro livro da nossa biblioteca ali em Sapiranga. O livro é Por Esta Cruz Te Matarei. É uma bibliografia missionária. Acredito que quem não leu ainda deveria ler, né? É um livro que você não pode ir para a eternidade antes de ler, né, esse livro. E tem sido muito interessante. Eles estão aí fazendo o resumo do livro para a igreja, para desafiar os outros irmãos ali a lerem também. Então, a ideia é a corrente do livro. Então, eles vão lendo, fazem um resumo lá na frente e passam, escolhem uma pessoa para ler o livro, e aquela pessoa tem que ler o livro e ir passando os livros à medida que vão lendo. Eles estão agora lendo o Fator Melquisedeque. Então, a ideia, de fato, é colocar o DNA dessa igreja, uma igreja missionária, né? Então, nós temos incentivado isso por meio da leitura. Aí é a primeira reunião de jovens na cidade de Sapiranga também. Nós temos trabalhado com esses jovens aí, tem sido desafiador. Estamos vendo vida cristã por meio do livro Disciplinas Espirituais. Aqui esses 4 irmãos, esses 2 aqui do meio, é o Maicon. Ele foi um dos primeiros alunos formados no nosso seminário lá, o SBS, Seminário Bíblico do Sul. Ele é uma das pessoas que nós estamos iniciando o treinamento para pastorear, né, a igreja ali de Sapiranga. E o Anderson, ele também é formado em outro seminário, e ele chegou recentemente. Nós estamos começando um treinamento com eles, porque nós queremos já, a partir de agora, já iniciar um treinamento para a transição, né? Claro que nós não vamos sair no próximo ano, vamos demorar pelo menos mais 7 a 8 anos ali em Sapiranga,
mas a ideia é que a partir de então já comecemos o treinamento deles e a transição para que eles possam dar continuidade ao ministério ali. Orem por eles, eles aí estão representando o Ministério de Sonoplastia, né? Esse pessoal que cuida do som, então eles têm desenvolvido isso ali para ajudar o nosso trabalho. E também temos trabalhado com as peças, aí é uma peça de Natal, apresentamos a peça em 3 lugares, e foi muito interessante como a gente conseguiu, por meio disso levar o evangelho, mas também unir esses jovens, a mocidade. Eu fico dizendo para eles, rapaz, vocês estão parecendo uma mocidade de verdade, né? Cheio de problemas. Né? Então, brincadeira para os jovens aí. Então, mas eles realmente têm encarado bem esse ministério e estão se preparando agora para uma peça de Páscoa. Oração, eu não sei se é oração. Esse foi esse ano. Nós tivemos cerca de 500 crianças aí nessa escola em Sapiranga. Fizemos um trabalho aí muito legal ali. Eu acho que foi em outubro mesmo, não lembro se foi em outubro, novembro agora. E o mais interessante é porque os professores estavam ali. Então, à medida que nós falávamos o Evangelho, nós contamos ali o livro Sem Palavras, né? O Evangelho por meio do livro Sem Palavras. Então, foi bem interessante ver as crianças ali compreendendo ou escutando do Evangelho e os professores também. Nessa escola, eu já tive a oportunidade de pregar para todos os 40 funcionários que existem nessa escola no dia da Páscoa. Então, orem por isso, pela professora diretora Márcia, né? Ela é uma pessoa que tem aberto as portas ali. Esse aqui é o nosso prédio. Como eu disse para os irmãos, nós chegamos lá, vai fazer 3 anos agora. No 2º ano, nós começamos a campanha de levantar 1.000 pessoas com R$300, eu não lembro mais, eu sei que era R$300 mil para comprar o terreno. E aí, começamos isso em junho de 2020, e em junho de 2021 compramos o terreno. E aí eu disse para o meu amigo, né, o pastor Marcos, eu disse, agora vamos começar a construir. Aí ele disse, mas nós não temos nenhum recurso. Eu disse, nós não tínhamos antes. E aí nós começamos com o projeto para construir a metade do prédio. Só íamos ter o auditório e pronto. E surpreendentemente, Deus, né, por meio dos irmãos espalhados no Brasil e no mundo, ele nos deu condições vamos ter a condições de terminar todo o prédio. Nós vamos ter um ambiente para 160 pessoas no auditório, não é uma coisa tão grande assim, mas para a nossa realidade ali é uma super, ultra, mega igreja, né? Porque geralmente as igrejas ali têm 30 pessoas, 40 pessoas. Nós temos, e ali muitas salas ali para crianças e ministério infantil. A frente do prédio ela vai ficar mais ou menos assim, né? Então, é um prédio bonito, né? E que, com isso, como o nosso amigo, né, o filósofo Peter Parker, né? Vocês conhecem o filósofo Peter Parker? O Homem-Aranha, ele tem uma frasezinha, vocês lembram qual é a frase? Com grandes poderes, grandes responsabilidades? É assim? A gente tem uma frase um pouquinho diferente, né? Com tantas bênçãos, né, que Deus nos deu, então, muitas responsabilidades. Porque esse prédio e tudo que tem acontecido ali em Sapiranga é só resultado da graça de Deus sobre nossas vidas. Nós ainda estamos perguntando para Deus por que ele resolveu, dentro de vários outros, dar esses recursos para a gente. Então, a gente tem orado e agradecido e estamos arregaçado as mangas para poder trabalhar. Então, orem pelo treinamento de líderes ali, acompanhamento do seminarista Bruno, é um novo jovem que está indo para o PV, que é o Seminário Palavra da Vida, um outro seminário que fica ali, que trabalha com acampamentos no próprio Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando bem de perto ele, orem pelo sustento dele, orem pelos jovens, que eles possam crescer à semelhança do nosso Senhor, e orem pelos trabalhos com as crianças, né? Além da escola, nós vamos começar um ministério infantil aos sábados. E a terceira frente do nosso ministério é o seminário. Aí é a formatura da nossa primeira turma do nosso seminário, chamado Seminário Bíblico do Sul, fica em outra cidade, chamada Novo Hamburgo. Então, eu moro em 2 irmãos, muito importante compreender isso, porque
nos corredores sempre as pessoas confundem Sapiranga, Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Eu moro em Dois Irmãos, estamos trabalhando do zero em Dois Irmãos plantando a igreja. Eu trabalho plantando igreja em Sapiranga, 10, 11 quilômetros da minha casa, também trabalhando do zero ali, e temos trabalhado como diretor do Seminário Bíblico do Sul e professor lá no Seminário Bíblico do Sul, que é na cidade de Novo Hamburgo, 16 quilômetros mais ou menos da nossa casa. Aí é a formatura da primeira turma, e muito especial essa formatura, porque uma das formandas, né, vamos dizer assim, ela não pôde estar presente, porque ela foi promovida, né? Ela morreu durante esse tempo, ela ia se formar em 2020, né? Só que em 2020 veio a pandemia, não pudemos fazer a formatura e ter as aulas, ela adoeceu com câncer, e ela... Aí, quando chegou no final de 2020, nós íamos fazer a formatura, aí fechou novamente, e ela já tinha comprado o vestido e tudo, mas ela não conseguiu resistir até o final do ano e foi promovida. E por que eu digo que é especial? Porque a biblioteca do nosso seminário recebeu o nome dela, que é o nome da nossa biblioteca hoje é Luciana Borba, né? Então, foi muito especial, muito emocionante, porque envolve todas essas coisas. Era uma aluna muito dedicada e Deus resolveu, então, levar para perto dele. Então, orem por esse ministério. Quando pensamos no seminário, estamos pensando em algumas coisas aqui, ampliar a biblioteca. Então, nós temos, esse ano que passou, nós dobramos a quantidade de livros, queremos ampliar mais ainda a quantidade de livros, então, por isso, precisamos de recursos para isso. Queremos ampliar o espaço do seminário. Então, o seminário hoje funciona com uma sala, praticamente, que é biblioteca, secretaria, sala de aula e tudo, né? Então, nós queremos ampliar, e aí precisamos de alguns recursos para isso, orem por isso, e queremos consolidar o seminário na nossa região. O que acontece? Muitas pessoas que moram no Sul, no Rio Grande do Sul, às vezes vão precisar ir para outros estados para estudar. E o que acontece quando eles vão para outros estados? Eles ficam por lá, por causa das oportunidades de ministério. Então, um dos motivos que surgiu esse seminário foi para que naquele local tivesse uma formação e que a gente pudesse aproveitar os obreiros para servir nas cidades que tem ali. Eu não vou falar das estatísticas hoje, mas há uma região. Hoje mesmo eu recebi de uma missionária que trabalhava com as novas tribos e que agora está trabalhando na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, com venezuelanos. Ela disse que estava precisando de alguém, pastor, missionário, para ir trabalhar com ela lá, porque ela não se sentia capaz de plantar uma igreja ali como mulher. Então, para você ver a necessidade surgindo até fora da própria cultura ali no sul do Brasil, que é principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque quando pensamos nas igrejas batistas, principalmente, elas vão até o Paraná. Mas vão um pouquinho mais do Paraná, entrando ali até Blumenau. Mas depois, para lá para baixo, de Floripa e em diante, interior, você não vai encontrar igrejas saudáveis. Então, orem por isso. Espero que eu tenha sido claro, talvez foi um pouco rápido, mas espero que os irmãos possam lembrar de nós. Eu não tenho aqui fisicamente um cartão de oração, mas no final, se você quer receber notícias do nosso trabalho ali, você pode pegar o meu número de telefone ou me dar o seu número de telefone. Eu não vou lhe colocar num grupo, mas eu tenho uma lista que eu envio para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é como se você estivesse recebendo uma mensagem minha de WhatsApp, né? Então, geralmente, nós atualizamos os pedidos de oração de 15 ou semanalmente, mensagens curtas, né? Porque eu sei que muita gente recebe vários relatórios de páginas e tudo. Então, coisas curtas, apenas para que você lembre de nós, da nossa família ali, tá bom? Eu oro, abro para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rapidinho, porque eu ainda tenho que pregar. Não? Então vamos orar e pedir ao nosso Deus já por esse tempo.
Muito obrigado, Deus, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos hoje aqui. Esse é um privilégio que o Senhor nos dá. E a cada dia podemos, por meio disso, reconhecer a Tua graça sobre nossas vidas. Então, essa manhã, mais uma vez, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, transforme, nos molde, e nos faça andar de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar sobre um projeto missionário que existe nessa igreja, que é o Coração Missionário. Então, só para finalizar, se você não conhece esse projeto, se você não participa desse projeto, é um grande privilégio e tem muitos benefícios. Participar do projeto Coração Missionário tem o benefício de... Muito bem, de complementar o sustento dos missionários. Também tem o benefício de ajudar as obras de construção que acabamos de falar aqui, e também as despesas com transportes, despesas com saúde, auxílios emergenciais. Então, são benefícios, importantes para esse ministério e que faz a diferença, eu vou dizer para os irmãos. Porque nós estamos ali no campo e, de repente, chega uma oferta extra de uma igreja X. Olha, é alegria, é louvor a Deus naquele momento. E é impressionante como essas ofertas geralmente chegam no momento que nós precisamos. Nunca chega para sobrar, não, viu? Sempre chega para completar aquilo que estava faltando. Então, é um privilégio, realmente, um benefício. Como é que eu faço para participar? Primeiro, quanto mais pessoas participarem mensalmente, maior será a ampliação da ajuda, pois teremos mais recursos para atender os pedidos que chegam por meio dos relatórios missionários. E como é que você pode participar? Vixe, está muito pequeno. Você pode participar do projeto do Coração Missionário. Vai, me ajuda aí, pessoal. Primeiro, você vai separar mensalmente uma oferta e vai colocar no envelope específico no gasofilácio, e essa oferta você vai separar mensalmente. Não é isso que tem aí? E você tem que, não sei se tem um cartão específico. Se não tem, você especifica ali naquele cartão específico que você quer ofertar. Em algumas igrejas diz que é a oferta de fé. Aqui tem um nome diferente, é o Coração Missionário. É aquela oferta que você separa, além do dízimo, para missões e para esse projeto especificamente. Completar sustento de missionário, ajuda emergencial, ajuda na construção, ajuda nos outros aspectos, no transporte e etc. O que tem mais ali, só para a gente finalizar? E é um grande privilégio, Tá ali com o irmão ali, ó. Pronto, ó, o envelope já tem dizendo ali, Coração Missionário. Se você não sabia desse projeto, aí você pega ali. É um privilégio, de fato, ajudar os missionários. Eu digo isso como um missionário que estou no campo, mas é um grande privilégio ser uma bênção na vida das pessoas. Eu não sei se eu fui uma boa pessoa para fazer a propaganda, porque as minhas letras ficaram pequenas ali, mas se você tem alguma dúvida, a irmã Gessina, pode tirar essas dúvidas também com os irmãos. Então, voltando agora para a palavra de Deus, eu penso aqui, chegando no início do ano, geralmente nós tiramos alguns momentos para refletir, o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu não sei se você faz isso, ou se você fez isso ali no final do ano, Você chega ali no final do ano, para o começo, e você começa a pensar naquilo que Deus fez na sua vida durante o ano que passou. E não somente pensar naquilo que Deus fez no ano que passou, mas também
a começar a colocar diante dele coisas que você quer alcançar durante o ano que se inicia. Agora, eu não sei se vocês acontece com vocês o que acontece comigo, mas fazer isso é como se estivesse assistindo um filme, né? A memória que vem na nossa mente, as recordações que vêm na nossa mente, parece como de um filme. E quando nós estamos assistindo um filme, tem algumas coisas que nós sentimos, algumas emoções. Por exemplo, nós estamos assistindo um filme, às vezes nós choramos, né? Choramos quando estamos assistindo um filme. Eu, por exemplo, assistindo um filme, eu sei que vocês vão rir de mim, mas eu assisti com minha esposa há muito tempo. A Culpa é das Estrelas, tem esse filme, né? Eu entrei no cinema com minha esposa, eu não tinha entendido, eu nem sabia que filme era aquele, e aí ela entrou comigo, tinha vários adolescentes, eu sei que no final das contas eu disse, amor, o que é isso, né? Tantos adolescentes aqui, a gente aqui tá meio fora do padrão, e aí começamos a assistir, e no final das contas, eu preciso confessar para vocês, eu estava chorando no filme lá. Eu não vou fazer nenhuma crítica aqui sobre o filme, não é essa a intenção, não vamos fazer crítica, mas o filme às vezes nos faz chorar. O filme, às vezes, nos faz sorrir. Tem filmes engraçados, né? E traz alegria, né, de alguma forma, para o nosso coração. Mas não só isso, o filme traz medo. Você fica em alguns filmes com tanto medo, principalmente aqueles filmes de suspense e raiva. Às vezes nós estamos ali olhando alguns personagens e aquele personagem, você está quase para entrar dentro do filme e acabar com aquele personagem, porque você está com raiva. O fato é que são muitos os sentimentos que nós podemos sentir quando estamos lembrando daquilo que Deus fez durante o ano de 2020. São muitos. Mas uma coisa não pode faltar nos nossos sentimentos, naquilo que vem na nossa memória. É a gratidão. A gratidão a Deus. Podemos sentir tudo isso, mas uma das coisas que precisaríamos sentir, deveríamos sentir, era a gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Gratidão porque, por exemplo, no meio de um mundo tão confuso, Deus preservou a nossa vida. Deus preservou a nossa vida. Gratidão a Deus porque, em meio a um mundo tão cheio de mortes, cheio de doença, Ele nos guardou. Ele foi a nossa fortaleza quando estávamos passando por alguma dificuldade. Ele foi o nosso refúgio, Ele era aquele Deus onde nós poderíamos encontrar o refúgio, a segurança. A sua mão maravilhosa, ela repousou sobre nossas vidas, mesmo quando as coisas não estavam tão bem assim. Nós podemos olhar para trás e com certeza observar no tempo e tudo que passou e ver a mão de Deus sobre nossas vidas, mesmo quando nem tudo estava bem. Mas nós também temos que ser gratos a Deus por aquilo que Deus não nos deu. Aquilo que Ele talvez tirou de nós. Então, pensando nisso, nós poderíamos ser gratos a Deus quando Deus levou, por exemplo, pessoas queridas, da nossa família, amigos. Poderíamos ser gratos, deveríamos ser gratos a Deus por isso. Deveríamos agradecer a Deus quando Ele não nos deu aquilo que tanto desejávamos, que tanto sonhávamos. Deveríamos ser gratos a Deus, mesmo quando as circunstâncias que vivíamos eram circunstâncias difíceis. Enfim, a gratidão a Deus é o grande ponto desse sermão nessa manhã. Porque é diante da provisão de Deus, independente das circunstâncias que vivemos, é que devemos ser gratos a Deus. E a nossa gratidão, por meio do Evangelho, fará o nome dele conhecido entre todos os povos. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Salmo 126, nós vamos ver exatamente um contexto semelhante ao que nós introduzimos aqui. Um contexto de gratidão a Deus. Um contexto de um povo que estava aprisionado, um povo que estava escravizado, humilhado, um povo que não tinha o seu lugar de adoração, por pelo menos durante 70 anos.
Um povo que foi impedido de adorar o seu Deus. Um povo que foi morto, escravizado por outra nação. É exatamente aqui o contexto de Salmo 126. Não num período em que o povo estava aqui fragilizado ou impotente, mas um período em que o povo, agora liberto dessas amarras, libertados dessa prisão, dessa escravidão, consegue olhar para trás e perceber neste momento presente que a liberdade que foi dada a ele é resultado da provisão de Deus sobre suas vidas. O choro vai se tornar em riso. As lágrimas de dor se tornarão em lágrimas de esperança, de alegria. É isso que temos aqui no Salmo 126. Um cântico de retorno, um cântico que expressa a alegria, a gratidão diante da provisão de Deus ao seu povo. E a primeira lição, então, é que podemos perceber aqui, é que mesmo quando nem tudo vai bem, podemos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. O verso 1, ele diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. A primeira sentença que descreve o reconhecimento de que o retorno para Jerusalém não foi resultado das suas próprias forças, ou do seu poder, ou do seu exército. Não foi a capacidade que eles tinham de fazer algo para se libertar, mas eles reconhecem que essa liberdade vem por meio das mãos do Senhor. É o Senhor que traz do cativeiro os cativos de volta para Jerusalém. Israel, precisamos entender aqui nesse contexto, estava totalmente arrasada. Talvez alguns, mesmo que soubessem das profecias a respeito daquilo que aconteceria com o povo, perderam a esperança. Quantos de nós talvez não vivemos assim nessas circunstâncias? Nessa circunstância? Nós conhecemos a palavra, sabemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sabemos que Ele nos guarda, sabemos que Ele é o nosso refúgio, sabemos que Ele é a nossa fortaleza, sabemos que Ele nos conhece. De trás, pela frente, Ele nos conhece de todas as formas. Mas que quando estamos passando por uma certa dificuldade ou uma circunstância difícil, não perdemos a esperança, mesmo conhecendo que em Deus podemos ter a esperança. Não podemos julgar aqui o povo de Israel ou alguns destes que, porventura, tenham perdido a esperança de serem libertados após 70 anos de cativeiro. Depois de um tempo, a dor e o sofrimento parece que se normalizam e as pessoas perdem a esperança. Mas independente daquilo que sentimos, Deus tem um plano, meus irmãos. Às vezes nós não entendemos o seu plano, às vezes choramos porque temos vivido dias difíceis. Mas precisamos entender que o plano de Deus, ele não falha. Nossos planos podem mudar, nossos planos podem falhar, mas os planos de Deus não falham. Os planos de Deus, eles não mudam. Deus já havia prometido que iria libertar o povo. E ele se utiliza de Ciro. Se nós fôssemos lá em Isaías, não precisamos ir, mas se fôssemos lá em Isaías 44, 24, 45 a 7, vemos profecias claras de que Deus levantaria Ciro para libertar o povo. O plano de Deus não muda. Às vezes parece que estamos em circunstâncias que nunca iremos sair dela, difíceis. A morte, por exemplo, é uma das circunstâncias que mais nos traz medo e aflição aos nossos corações. E nesse período de tantas doenças, de tantas coisas, às vezes pensamos que nunca vamos conseguir sair dessa. Mas independente do que pensamos, Deus tem um plano para nossas vidas.
e os seus planos não mudam, não falham. Então, em Isaías, vemos claramente que existia profecias, que Deus, mesmo enquanto o povo estava vivendo aquela situação, Deus já tinha a resposta. O que iria acontecer no final iria resultar em glória ao grande Deus e ao único Deus. Essa glória seria dada a Deus não simplesmente por Israel, mas por todos os outros povos. Quando nós voltamos para Salmo 96, por exemplo, que retratam o mesmo período, o mesmo contexto, nós vamos ver que o novo cântico que é entoado ao Deus, na verdade, a ordem de cantarmos um novo cântico a Deus, é para que todos os povos saibam qual é a glória ou quais são os feitos maravilhosos de Deus. Para que todos entendam quem é grande e quem é digno de todo louvor. O Salmo 96, ele está no mesmo período de tempo que nós estamos relatando aqui em Salmo 126. O período pós-cativeiro. Deus tem um plano. É interessante, quando olhamos lá em Apocalipse, quando João está ali olhando e ele começa a chorar copiosamente porque não tinha ninguém que abrisse os selos, pegasse o livro para abri-lo. O que o Senhor diz? Não te preocupas. Em outras palavras, né? Porque o leão da tribo de Judá, ele pode abrir. E um novo cântico é entoado. João, ele estava desesperado. A situação de João era de impotência. João achava que o fim era o resultado. Mas Deus tem um plano. E o plano dele resulta em fazer o seu nome conhecido para a sua própria glória. É interessante que no verso 1 é descrito que este evento, esta ação, ela é como se fosse ou descrevesse uma êxtase, né? Ele diz que foi como um sonho. Era algo que para alguns era como se fosse impossível acontecer. Você já sonhou algo tão bom, tão bom, tão bom, que não era verdade? E aí você acordou e ficou triste, né? É como se fosse um sonho, algo que não é possível alcançar. E de repente eles estão marchando, retornando para Jerusalém, porque Deus levanta um homem para libertá-los. Deus está no controle, meus irmãos. A provisão de Deus em nossas vidas deveria fazer que nós fôssemos gratos a Ele. E a nossa gratidão expressaria, ou deveria expressar, o Evangelho, fazendo então o nome de Deus conhecido entre todos. Quando nós damos continuidade no verso 2, nós percebemos que o controle de Deus, uma vez que Deus está no controle, o nosso choro se transforma em alegria. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. É interessante, porque uma boca se encher de riso e o canto ser canto de alegria expressa também a oposição do que estava acontecendo antes. O que tinha neles antes de uma boca cheia de alegria? Choro, dor. Quando nós vamos lá em Esdras, e não precisamos ir, lá em Esdras temos o contexto ali dos alicerces que estão sendo colocados ali para a construção do segundo templo. Os mais velhos, eles choram, porque conseguem perceber em Esdras capítulo 3, verso 13, conseguem perceber ali os alicerces do templo sendo reconstruído. Ou pelo menos a possibilidade de aquilo que foi destruído agora ser reconstruído. O choro, ele vem não para expressar uma tristeza, mas de uma memória ou de uma certeza de que Deus honrou e foi fiel com as suas promessas. Ao mesmo tempo, ali em Esdras descreve os mais jovens que gritam de alegria, choram
melhor, cantam de alegria, expressam uma alegria que vai além de onde eles estão. O choro e a alegria ao mesmo tempo representando a mesma coisa. Gratidão a Deus diante da sua provisão. No final do verso 2 ele diz: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. As outras nações, meus irmãos, povos que não conheciam o Senhor, conseguem perceber que o poder, que aquilo que estava acontecendo era uma obra de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua Bíblia, eu não sei, mas na minha, o Senhor aqui está escrito todo em letra maiúscula. E todas as vezes que Senhor aparece assim na nossa Bíblia, ele está falando do eu sou. É como se os outros povos que não são de Israel estivessem dizendo: o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, ele tem feito grandes coisas com este povo. Porque os gritos de alegria, o choro conseguia ser ouvido, né, em todos os outros povos. Eu já li, por exemplo, Salmo 96, né, que fala um pouco de como o povo de Deus se comportou diante da provisão, da liberdade. Eles entoaram novos cânticos, eles cantaram cânticos a fim de que os outros pudessem reconhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos, por exemplo, ir em Salmo 67. Em Salmo 67, verso 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. As bênçãos de Deus, a provisão de Deus tem um único objetivo: fazer o nome de Deus conhecido. É óbvio que não é a bênção em si que fará com que as pessoas se ajoelhem diante de Deus e confessem o Senhor como Salvador. Não é simplesmente o meu grito de gratidão, ou as pessoas reconhecendo que aquilo que tem na minha vida é resultado do Deus que eu creio. Não é simplesmente isso. É necessário proclamar aquele que fez tudo isso. A provisão de Deus em nossas vidas deveria resultar em gratidão a Deus. Essa gratidão deveria expressar o Evangelho para salvar todo aquele que não o conhece. Nós falamos aqui de várias situações, ou pelo menos citamos, né? Por exemplo, recentemente, nós recebemos uma triste notícia, e a notícia foi que uma irmã, ela recebeu uma sentença dos médicos. A sentença era a seguinte: você tem 3 anos de vida. Se você for bem, 25% das pessoas sobrevivem em 5 anos. É uma doença chamada ELA. Recentemente tivemos no Google, né, alguém que tem essa mesma doença que morreu, Stephen Hawking, o físico, né? Então, se você entrava lá no Google, lá ia aparecer uma tirinha lá para você clicar e falava de Stephen Hawking, que foi um grande físico ateu. Ela tem essa mesma doença, uma irmã em Cristo. E foi dada essa notícia. Meus irmãos, como você reagiria se você recebesse essa notícia? Você vai morrer daqui a 3 anos. O que você faria? O testemunho dela, meus irmãos, a forma de gratidão a Deus que ela tem tido por meio das suas atitudes, por meio daquilo que ela fala, tem impactado a vida de muitas pessoas onde ela serve. É a provisão, é a gratidão a Deus, mesmo quando nem tudo vai bem. Vai testemunhar quem
é o nosso Deus. Entende? Deus fez algo por nós que talvez você nem tenha percebido que foi graça exclusiva dele em nossas vidas. Ele nos retirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Não era porque eu tinha poder para fazer isso. Não é porque eu tinha capacidade. Romanos vai dizer, inclusive, que não era porque eu queria isso. Mas foi a sua graça sobre nossas vidas, meus irmãos. Foi a sua provisão em amor a nós, que enviou o seu próprio Filho, Jesus, para que nós tivéssemos vida. 1 Coríntios capítulo 15 foi lido hoje de manhã aqui na sala. Se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, na minha versão vai dizer, somos os mais dignos de compaixão. Na versão atualizada vai dizer, somos os mais infelizes. Porque é isso que o infeliz precisa, não é? De compaixão, de misericórdia. Se nós pensamos que as circunstâncias dessa vida é o que nos define, é aquilo que nós somos e é aquilo que para que vivemos, nós somos infelizes, a nossa esperança está na eternidade. E Deus derramou a sua graça sobre nossas vidas para que nós vivamos para isso. A maior graça de Deus sobre nossas vidas não é aquilo que Ele nos dá fisicamente, é aquilo que Ele nos deu para a eternidade. Se tivéssemos mais uma coisa para fazer até o final de nossas vidas, meu encorajamento, meus irmãos, vivamos para fazer o nome de Deus conhecido, porque Deus foi a provisão em sua vida por meio de Jesus. E se Ele derramou a graça sobre nós, então nós podemos sermos gratos este ano, o próximo e o próximo. Mas enquanto vivemos gratos a Deus, vamos fazer o nome dele conhecido entre todos os povos. Amém? Que Deus abençoe a todos.